Palavra de Deus em Josué, capítulo 24. Eu quero ler com vocês os versículos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ou, se, porém, perdoe-me, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos, abra o teu coração diante de Deus e diga: Pai, fala comigo, edifica-me na verdade. Tenho crido que a tua palavra é a verdade. Verdade que clareia o meu caminho, ilumina os meus passos, para que eu não me desvie da tua presença. Verdade que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Verdade que é libertadora, palavra viva e eficaz que não volta vazia. Senhor, que ela rompa obstáculos, derrube barreiras e se aloje em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Um texto importante para a nossa reflexão nessa manhã, um texto, eu acredito, bastante conhecido, se não de todos, mas da maioria dos que estão aqui conosco e daqueles que nos acompanham pela internet, lembrando sempre que o nosso culto matinal, dos domingos, ele é transmitido pela internet, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, Quadrangular PAC Taquaral, tá bom? É só digitar lá, procura, Quadrangular PAC Taquaral, e outra, fica gravado no YouTube, tá bom? Gravadinho, então você pode assistir depois, novamente durante a semana, ou mandar o link para uma pessoa conhecida, um parente, um amigo. Se essa palavra falar ao teu coração, ela vai falar ao coração de outras pessoas também. Só que ela tem que chegar na vida dessas pessoas. E a gente é que envia o link. É tão simples, né? Tem gente que envia todo dia naqueles grupos de WhatsApp que todos nós temos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? E esquece de mandar o link do culto. É tão simples quanto mandar o postzinho lá, o emoji de bom dia, de boa tarde. Mas só que o bom dia e boa tarde fica perdido ali no meio de tantas coisas que vão acontecendo dentro do grupo. Mas o link, se a pessoa clicar, ela vai encontrar uma palavra abençoadora que pode transformar a vida dela, que pode restaurar a vida dela, que pode dar um novo rumo à vida dela, porque é a palavra de Deus, é o poder de Deus em ação. Bom, mas o texto que eu li com vocês é uma reta final da vida de Josué. Josué, ele, desde a sua juventude, foi uma pessoa séria no trato das coisas de Deus. Um homem voltado para a fidelidade, a obediência, a submissão ao querer de Deus. E lembrem-se, é importante isso. Josué viveu numa época que não tinha Bíblia, nenhum livro. Ele já era moço e ele não tinha um único versículo. Olha a vantagem que nós temos sobre ele. Olha o tanto de conhecimento bíblico que nós temos sobre ele. Josué, ele sai do Egito porque ele era escravo no Egito. Ele sai com Moisés e com o povo e eles vão para o deserto. Porque entre o Egito e a terra de Canaã
havia um deserto a ser atravessado, a ser vencido. Então, ele nunca aceitou aquela ideia de escravidão e nunca se sujeitou aos deuses do Egito. O texto que eu li com vocês, ele faz lembrar, aqui ele já estava, quando Josué morreu, e aqui é o final da vida dele, Josué morreu com 110 anos. Então, ele já era uma pessoa bem velha nesse momento aqui. Quando ele fala essa frase conhecidíssima de todos nós, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Mas ele sai do Egito escravo, mas ele nunca se sujeitou à escravidão. Ele era obrigado, ele era a escravidão lhe era imposta, mas ele não aceitava aquilo. Assim como nós na nossa jornada de fé, o inimigo quer nos escravizar, quer impor o sofrimento, quer impor a desgraça na nossa vida, mas nós caminhamos e não aceitamos isso e repreendemos isso e nos fortalecemos em Cristo e lutamos contra isso. Por isso no mundo teremos aflições, disse Jesus, mas ele falou, vou estar contigo e nós vamos vencer cada momento, cada batalha, cada instante. E Josué era essa pessoa, mas ele identifica, e o texto diz isso, que uma parcela significativa do povo hebreu era idólatra no Egito. Havia adotado a religião, a idolatria, o paganismo egípcio. Está aqui, nós acabamos de ler. Ele fala, olha, é hora de vocês escolherem. Ou vocês vão servir o Senhor, o nosso Deus, ou vão servir os deuses que os seus pais, que eram pais dele também, ele é daquela época, e portanto muitos da geração dele, serviram lá no Egito e antes do Eufrates. Eufrates é um rio que fazia uma divisão geográfica naquela região, não é? Um rio grande, um rio importante. E ele então identifica que havia muita idolatria ali no meio do povo hebreu, no meio do povo de Deus. Mas na sua juventude, já com seus 20 e poucos anos, ele é escalado para ser um dos espias dos que vão para a terra de Canaã para ver como é que era, o que eles iam enfrentar, que a gente bem conhece também a história sob o comando de Josué. Então eles separam 12 espias, um de cada tribo, e o da tribo de Josué é ele que é escolhido e ele vai. Ele vê que o negócio seria duro, difícil, complicado. Haviam lá povos fortes em poderio militar, com cidades fortificadas, muralhas gigantescas. Como, por exemplo, a de Jericó, que tinha 6 metros de largura. Em cima dela tinha casa, como a de Raabe. História que a gente conhece. 6 metros de largura é muito, olha, é muita coisa. É como daqui, lá naquela porta ali. A muralha é coisa grande. Hoje tem muita casa aqui na nossa região, muito apartamento que era menor que a casa de Raabe, lá em cima da muralha. Gente, Josué volta com os espias, ele vê, inclusive gigantes, né? Pessoas com um tamanho muito maior do que o deles, capazes e habilitados para a guerra, mas ele diz, não, vamos em frente, porque a nossa vitória não virá dos nossos braços e da nossa espada, ela virá do nosso Deus. Essa é a capacidade que Josué tinha de confiança em Deus e que nós devemos ter na nossa vida. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é porque eu sou capaz, porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu tenho essa formação, aquela formação, ou porque eu sou uma pessoa sem formação. Não é isso que conta. O que conta é se Deus é por nós ou não. Se Ele é por nós, quem será contra nós? A gente conhece a história dos espias. Sabemos que dos 12, 10 voltaram desesperados, amedrontados, apavorados, e só Josué e Caleb que tinham a posição firmada de que vamos porque Deus nos dará a vitória. Os outros 10 acabaram influenciando
todo o povo, toda a população ali que havia saído do Egito, e eles acabaram não obedecendo a Deus e não avançando rumo à terra de Canaã. E por causa disso, eles vagaram pelo deserto aí 40 anos, que foi o tempo daquela geração morrer, pelos diversos motivos que as pessoas morrem e continuam morrendo até os dias de hoje. Doença, acidente, guerras, etc. Quando passa-se aquele tempo de 40 anos, então Josué já tinha seus 60 e poucos anos, o Moisés morre e Deus nomeia Josué para ser o novo líder do povo de Israel. E é sob o comando de Josué que eles atravessam o Jordão, quando acontece o mesmo milagre de quando eles atravessaram o Mar Vermelho. As águas se abriram. Lá com Moisés, agora aqui com Josué, e eles entram na terra de Canaã. No que mais recentemente passou a ser chamado de Palestina, e que nós conhecemos como terra de Israel. Eles atravessam e aí começa um período de conquistas. E vai se sucedendo através de alguns anos, né? Não foi uma coisa muito simples, muito fácil. Aliás, não foi nada simples e nada fácil. Mas Josué, firme na confiança de que Deus lhes daria vitória, foi vencendo e foi vencendo. E quando chega nesse momento da vida de Josué, já com os seus 100 e poucos anos, repetindo, ele faleceu com 110 anos, ele já percebe que a sua força se foi, que os seus dias já estão indo também, então ele reúne o povo, a liderança do povo. Mas ele identifica que os mesmos problemas que haviam lá no Egito, apesar de tudo, ainda persistiam no meio do povo. Porque ele identifica que as pessoas, numa boa parcela delas, ainda não estão de fato servindo ao Senhor. Ainda não estão de fato submissas ao comando, ao senhorio de Deus. E esse é o grande problema, inclusive dos dias de hoje. Tem muita gente com fé, tem muita gente no meio do povo de Deus, mas tem muita gente sem o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ou seja, Jesus não é senhor da vida dessa pessoa. Não é o dono da vida dessa pessoa. Há pouco, a pastora Sônia, na ministração do tempo de louvor que tivemos, ela fez menção de Paulo e Silas, que depois de serem surrados, chicoteados, depois de serem humilhados, então eles estavam emocionalmente humilhados, abatidos, fisicamente também, mas porque Jesus era o Senhor deles, eles continuavam cantando alguma coisa dentro da prisão, com todas as dores e traumas possíveis de tudo que eles haviam passado, eles continuavam cantando algo como o que nós cantamos. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Eu te louvarei não porque o Senhor me poupou da prisão, eu te louvarei porque tu és o meu Deus. Eu te louvarei não porque o Senhor me livrou do açoite, mas eu te louvarei porque eu te amo. Eu te louvarei não porque eu fui humilhado, ou o Senhor me poupou da humilhação que eu tive que passar, mas eu te louvarei porque tu és Senhor sobre a minha vida. Não importam as circunstâncias, se está tudo bem, eu te louvarei, mas se não estiver, eu te louvarei também, porque eu te amo. É assim que Deus orientou, a Bíblia narra que todo marido deve amar sua esposa. Não porque ela está sempre bonita e mantém aquela jovialidade do seu tempo de adolescência. Não porque ela é bacaninha, maravilhosa e não é chata, ou porque ela é... Não, porque ou porque nós devemos amá-la como Cristo amou e ama a igreja.
Não porque ela faz aquela comida maravilhosa, mas algumas podem fazer, a maioria pode fazer, outras não. Hoje em dia tem muita mulher que nem sabe cozinhar, não é verdade? Eu já vi até marido aqui agora para apontar para a esposa e falar: ó, essa daqui não sabe cozinhar muito bem, não. Então, a gente tem que aprender e cozinhar para elas. Ô, William, desculpa aí. Entreguei o ouro agora, hein? Gente, o que eu quero dizer é isso. Essa união conjugal, a gente tem até uma expressão própria de cerimônia de casamento, né? Na saúde e na doença. Na riqueza, enferma. Eu amo a Jesus não é porque eu sou rico e próspero e saudável. Eu amo a Jesus porque Ele é o meu Senhor. Na doença, na saúde, mas na doença também. Na riqueza, na prosperidade, está dando tudo certo, mas na hora do desemprego também. Na hora que eu preciso da ajuda de alguém. Porque a situação está tão complicada que eu tenho que me vestir da capa de humildade e pedir ajuda. Mas eu continuo amando o meu Senhor. Josué tem essa postura. E ele então convoca o povo e ele declara isso. Um pouquinho antes, ainda no capítulo 24, mas no versículo 12, Deus, através de Josué, faz o povo lembrar o seguinte, olha a última sentença aqui, ó, leia comigo. Não foram eles tiveram que conquistar tudo, não tiveram? Depois que atravessaram o Jordão, cada etapa, cada metro quadrado. Mas Josué faz lembrar o seguinte, não foi a tua espada e o teu arco, que eram as armas de guerra daquele tempo, né? Não. Quem nos deu a vitória foi o Senhor nosso Deus. Não é a nossa capacidade, não é o nosso potencial, não é porque eu sei isso ou sei aquilo. Não, é porque Deus é por nós. A bênção do Senhor é por nós. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que nos faz trilhar essa jornada sobre essa vida que é um verdadeiro deserto ou um vale de sombra e de morte, muitas vezes e por muitos períodos. Mas o nosso Deus é Deus de vitória. Mas então ele identifica e diz, versículo 14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Temer aqui não é ter medo, embora qualquer pessoa que minimamente se encontre com a glória de Deus, de todos os relatos bíblicos, não teve um que não teve medo. Não teve um, de todos os gigantes da fé aqui. Tal a grandeza do nosso Deus. Mas o temor aqui, temer, não é nesse sentido. É no sentido de ter um profundo respeito por Ele. Temam ao Senhor, respeitem ao Senhor, sujeitem-se ao Senhor, andem na presença do Senhor, honre ao Senhor. Olha, com integridade e fidelidade. É isso que Deus espera de mim, mas também de você e de qualquer um que trilhe a jornada da fé. Se não tiver isso, pode estar aqui na igreja, pode fazer campanha, pode ler a Bíblia de capa a capa todo ano, não tem parte com Deus. Quem falou isso foi Jesus. É muito sério isso. Mas veja, seguindo aqui ainda a leitura, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Então ele identifica, olha, lá no Egito, o nosso povo, um número significativo, eram idólatras. Saíram conosco, passaram o sangue lá no umbral também, e portanto foram poupados por Deus, mas eram
idólatras. Tem muita gente que é abençoado por causa do outro. Tem muito filho que é abençoado por causa da mãe ou do pai. E tem muito pai e muita mãe que é abençoado por causa do filho, a sua intercessão, a sua vida com Deus. Tem muito marido que é abençoado por causa da esposa. E vice-versa. Assim como lá. Eles obedeceram naquele momento, ó. Passa o sangue do cordeiro aí no umbral. Mas lá dentro da casa, lá dentro do coração, tá aí, ó. Eram idólatras. Muitos. Não poucos, muitos. Mas se beneficiaram da mesma bênção. Mas isso não quer dizer que, porque se beneficiaram daquele momento de bênção, eles estavam na presença de Deus e eles estão no céu, por exemplo. Não significa. Está longe disso. Mas o texto continua e ele traz uma informação ainda mais significativa para nós, nesse processo que Josué está trilhando aqui no texto. Versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus na terra onde vocês estão vivendo, mas eu quero que vocês saibam a minha posição. Eu já antecipo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A nossa posição é essa, vocês gostem ou não, eu sou de Jesus. Vocês aprovem ou não, eu sou de Jesus. Vocês olhem com cara bonita ou cara feia para mim, eu sou de Jesus. O meu bolso esteja abonado aqui de dinheiro, ou eu esteja passando por um momento difícil, eu sou de Jesus. Eu esteja bem forte fisicamente, cheio de vigor e de saúde, eu sou de Jesus. Mas na hora da doença e da dor e da angústia, eu sou de Jesus também. Eu estou com Ele, eu não abro mão disso. Jesus é Senhor da minha vida. Jesus é Senhor da minha família. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso, olha para mim. A família de Josué não era uma família especial no sentido de superior ou mais bem-aventurada do que as outras. Era a família ali do povo de Deus, do povo hebreu, do povo judeu que estava ali. Isso não significa que alguns membros da família, porque era uma família grande, aliás, naquela época todo mundo tinha uma família enorme, não é? Família grande. Isso não significa que alguns membros da família de Josué não eram meio da pá virada, mas estavam debaixo da intercessão contínua de Josué e do seu comando enquanto o patriarca ali da família, né? E ele mantinha a rédea curta. E ele falava, sabe aquele que você fala, para com isso, e não aguento mais essa conversa aí, e lá vem ela de novo, ou ele de novo, com essa história de Jesus, de Bíblia, de igreja. Josué ouvia muito disso também, mas ele falava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha intercessão é para a salvação daquele ali, ó, e daquela ali também. Às vezes isso leva anos e anos e anos. Às vezes passa a vida e a gente não vê, porque ela só vai acontecer na vida da pessoa depois que a gente já partiu. Mas o poder de Deus, no seu tempo e da sua maneira, opera maravilhas. E operando Ele, quem impedirá? Diga graças a Deus. Mas há necessidade de que a gente se posicione. Diante de Deus, a gente não pode ser meia boca. Na fé, não dá para fazer gambiarra. Diante de Deus tem que se posicionar. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu sou, não vai ser as mil maravilhas. É porque eu sou e eu vou caminhar com o meu Deus. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe pelo deserto, mesmo que eu atravesse as dificuldades. E Jesus falou, vão atravessar. Não vamos deixar de ter aflições, mas tem de bom ânimo. Aliás, foi a mesma recomendação que Deus deu a Josué depois que Moisés morreu e Josué assumiu o comando da nação. Deus falou exatamente para ele, tende
bom ânimo. Mais tarde, séculos depois, vem Jesus e repete isso: tende bom ânimo. É nossa parte ter bom ânimo. É nossa parte acreditar. É nossa parte levantar a cabeça e seguir em frente, mesmo diante das mais adversas circunstâncias. É nossa parte. Por isso temos que estar firmes com o Senhor Jesus, porque é dele e somente dele que vem a nossa vitória. Ele fala: se posicionem. Por isso que ao final desse momento, ele já se posiciona. Ele diz: você tem que ter posição. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Ou você está, ou você não está. Não dá para ser uma pessoa fisicamente presente, mas ao mesmo tempo ausente nas suas ações, no seu comprometimento, no seu envolvimento. Não dá. Tem muita gente que faz isso na sua vida cotidiana, até na família. Por isso essa expressão, né, de tipo pai ausente, mãe ausente, filho ausente. Hoje em dia, acho que o que mais a gente ouve é filho ausente, ou filho ou filha, né? Porque a população está envelhecendo e muitos filhos acabam não dando a devida atenção, o devido acompanhamento, o devido socorro aos seus pais. E então, mas diante de Deus não existe isso. Ou é ou não é. Jesus foi pessoa de tomar posição. E ele disse assim: quem não é por mim, quem não toma posição comigo, é contra mim. Está ali, está no meio. Até fala Rabi, Rabone, em algumas traduções, né? Mas não é dele, porque não tem compromisso com ele. Ou você acha que Deus vai pelo olhar dos nossos olhos? Lembra o que ele falou para Samuel? Samuel, e era Samuel, hein? Samuel, presta atenção. Deus não vê como os homens veem, ou como os homens veem. Ele estava dizendo: Samuel, eu não estou enxergando com os teus olhos, Samuel. Ele foi bonzinho e falou no geral, né? Mas o assunto era o Samuel. Samuel, presta atenção. Eu não estou enxergando e olhando com os teus olhos. Eu olho e vejo o coração. Ah? Deus vê o coração. Deus vê o que nós somos por dentro. Ah? Sabe aquela visão de raio-x? É só Deus que tem, não é? Mas Ele tem. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe qual a motivação. Ele sabe o que nós somos na frente dos outros, mas Ele sabe o que nós somos sem estarmos na frente dos outros. Ele sabe o que somos aqui dentro da igreja, mas Ele sabe o que somos também dentro da nossa casa. Ele sabe o que nós fazemos aqui dentro da igreja, mas Ele sabe também como nós tratamos a nossa vida profissional. E por aí vai, né? Nossa vida relacional, no tratamento com as pessoas. Por isso é preciso tomar posição. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Olha, quem que ajunta? Quem toma posição. Quem diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem tem a atitude de Josué e Calebe e fala: nós vamos enfrentar os gigantes, os exércitos poderosos, as muralhas que ao nosso ver são intransponíveis, e nós vamos vencer, porque a nossa vitória virá do Senhor. Ele falou isso em torno de 20 e poucos anos. Com 100 anos, como eu leio aqui, próximo, um pouquinho mais de 100 anos, ele repete isso. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Né? Ele repete, ele mantém a fé dele, ele mantém a convicção dele. Nós temos que ser constantes, por isso Jesus falou: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Tal como Josué, ele foi lá na sua juventude fiel, ele estava com Deus, mas depois de passar uma vida toda, uma vida centenária, ele mantinha a sua posição.
ele mantinha a sua fé, ele ainda confrontava o povo no aspecto da fé, do posicionamento, de estarmos diante do Senhor e sermos o Senhor e vestirmos a camisa do Senhor e não abrirmos mão de sermos o Senhor, independente do mundo. Porque às vezes as pessoas querem agradar as pessoas do mundo sem Deus. Nós fomos chamados para agradarmos a Deus. O mundo odiou Jesus. Jesus falou assim: odiaram a mim, vão odiar vocês também. Me perseguiram, perseguiram a vocês também. Então, quando o mundo começa a nos aplaudir, o que é o mundo? São as pessoas que não comungam da mesma fé, que não estão sujeitos ao mesmo senhorio de Cristo. Quando esse pessoal começa a nos aplaudir, toma cuidado. Coisa boa não é. Porque Jesus falou que coisa boa não é. É alguma cilada, é alguma armadilha, é algum problema. Fique esperto, né? Às vezes é só um elogio mesmo, mas de qualquer maneira fique esperto. Sabe aquele negócio de um pé atrás? Porque é o seguinte, nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Deus nos chamou para isso. Agora, gente, a luz é para ser usada nas trevas. Esse mundo jaz no maligno. É um mundo tenebroso, é um mundo de trevas. Luz incomoda quem está nas trevas. Correto? Você está lá no escuro do seu quarto. Alguém vem lá e entra e acende a lâmpada, na hora o olho já... Ai, apaga essa lâmpada. Ou então você pega e tampa os olhos, porque fere, incomoda. Em algumas situações e circunstâncias, até machuca. Aqui dentro, né? O incômodo machuca. Mas não interessa, nós somos luz. Nós fomos chamados para incomodar quem está em trevas. A luz, Cristo Jesus, resplandeceu nas trevas e as trevas não puderam contra ela. João 1. É assim que nós temos que ser. É assim que tem que ser a nossa postura. Posicionamento. Agora, meu irmão e minha irmã, o que podem ser os nossos deuses hoje? O que pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida? Porque deuses pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Um que trilha a vida da humanidade desde sempre foi chamado na Bíblia de Mamon, que é o amor às riquezas, amor ao dinheiro. Pastor Adenir, então ter dinheiro não é bom, não é de Deus? Não é isso, não. Ter dinheiro é bom, não é bom? Conseguir dar uma vida estável para a nossa família é maravilhoso, não é não? Ter condições de realizar alguns sonhos é maravilhoso. Mas quando isso ocupa o lugar de Deus na nossa vida, isso é uma divindade, é um ateísmo, é uma idolatria, melhor dizendo. Ateísmo não, uma idolatria que a Bíblia chama de Mamon. Aliás, raiz de todos os males. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque nós dependemos de Deus para tudo. Inclusive o pãozinho de hoje de manhã, o cafezinho de hoje de manhã. Quem já tomou o seu cafezinho hoje? Não é? Precisamos. E o nosso Deus é Deus provedor. É Deus que nos prospera. Mas isso não pode ser amado por nós, desejado por nós. Quando eu trato isso com dó, com cuidado, gente, isso não é de Deus, não. E nós temos que tomar cuidado. Tem muita gente que tem um amor, um culto a si mesmo. É um perigo isso. Na mitologia grega tem uma divindade chamada
Como? Vocês podem me ajudar? Me esqueci. Narcisista, Narcísio. Tem muita gente aí se preocupando com a sua aparência, não que a gente não deva, veja, não leve para o lado negativo e errado essa situação. A gente deve ter uma preocupação com a nossa aparência, cuidar da nossa saúde, da nossa aparência física, né? Sem nos submetermos e nos sujeitarmos a imposições de qual é a aparência melhor, o que é. Não, isso daí é do demônio, gente. Entendeu? Sabe? Aquela pessoa que acaba indo fazer plástica do rosto e vira um negócio. Ou vai fazer do corpo e a gente vê por aí, não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado. Cuidar da aparência é uma coisa, agora divinizá-la é outra coisa. Aí as pessoas hoje têm muita preocupação nesse sentido. E ocupa o lugar de Deus na mente dela, no coração dela. Porque ela só pensa nisso. Só está preocupada com isso. Ela se ama. Só falta ela dizer, glória a mim, louvado seja eu. Um outro sério, muito sério hoje em dia, é a escravidão imposta pela sujeição aos meios de comunicação, às redes sociais, aos celulares da vida. O celular faz parte da nossa vida, hoje não tem como mudar essa história. A gente precisa dele. Tem pessoas que trabalham com ele, só com ele, e traz o pão de cada dia para dentro de casa e vai prosperando um trabalho usando o celular. Mas o fato é que se nós nos deixarmos levar pelas coisas que as redes sociais trazem para nós, nós seremos, primeiro, enganados, segundo, escravizados. E isso vai nos afastar de Deus, roubar o nosso tempo com Deus. O salmista disse assim, um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Significa que um tempo com Deus, durante o nosso dia, vale mais do que horas no celular. Tirando-se essa questão do trabalho, do estudo, né? Muita gente estuda também usando o celular, né? Mas é um tempo de trabalho, é um tempo de estudo. Mas eu digo, aquele tempo que a gente pode perder e se deixar levar e se alimentar de coisas fúteis, de coisas ruins, de coisas mentirosas, né? As tais das fakes. Porque a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que nos alimentar da verdade e não da mentira. Uma outra coisa que pode ser uma divindade na nossa vida hoje é abraçarmos uma ideologia, como se ela fosse a salvadora da pátria. Só Jesus Cristo salva. Se ideologias humanas fossem boas, o mundo não estaria como está hoje. Aliás, a Bíblia diz assim, o homem de Deus e a mulher de Deus devem buscar a moderação. O que é bom dentro dessa ideologia, traz para cá. O que é bom dentro dessa, traz para cá. Mas o resto é resto. E nós devemos andar, então, no equilíbrio da moderação. Não é em cima do muro, hein? Não confunda alhos com bugalhos. Porque nós temos que ter posicionamento. Mas o nosso posicionamento não é por uma ideologia humana. Nosso posicionamento é pela ideologia divina. É por Jesus. E isso tem que ser bênção na nossa vida. Porque sendo bênção na nossa vida, será bênção na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Você crê nisso? Feche os teus olhos por um instante e diga assim, Senhor meu Deus, Pai de misericórdia,
Ajuda-me a ter este posicionamento que eu encontrei na vida de Josué, que o Senhor encontrou na vida de Josué. Ajuda-me a ter esse posicionamento, mesmo depois de ter vivido mais de 100 anos, mantendo a mesma firmeza, a mesma postura, o mesmo objetivo, aleluia, servir ao Senhor. Ó Deus de misericórdia, é em nome de Jesus que eu te peço, quero andar na tua presença e me desviar do mal. Ajuda-me, em nome de Jesus.